Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridos amigos da Web Rádio Estação da Luz, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria e muita satisfação que nós damos início a mais um programa Estude Viva, que vai ao ar todos os domingos às 19 horas, horário do Brasil, através dessa emissora, que pelo YouTube e também pelo Facebook, que tem um compromisso tão bonito de divulgar a doutrina espírita através superando as fronteiras, porque hoje somos todos corações unidos pela internet, assim como sempre fomos unidos pela Irmandade em Deus. Então é muito bonito esse compromisso da Web Rádio Estação da Luz de levar o espiritismo a vários recantos desse planeta, em vários idiomas, contando com a colaboração de vários companheiros. Então sejam todos bem-vindos, esse é o programa Estude Viva, e esse é um programa de perguntas e respostas, perguntas que são trazidas à Web Rádio Estação da Luz através dos seus canais. Vou deixar o telefone para quem queira fazer sua pergunta, esse telefone que aparece aí agora. Então, você pode fazer sua pergunta com relação à doutrina espírita, com relação a esse programa, e a gente convidar todos que possam também se inscrever no nosso canal, e seguir, compartilhar os conteúdos, para que a gente possa fazer com que essa
para que possamos fazer com que essa mensagem de luz e de amor possa chegar a vários corações. Então, o tema hoje que nós separamos para que a gente possa conversar, as perguntas que foram trazidas para a Web Rádio Estação da Luz, o tema de hoje é fé. Então, antes da gente começar a responder as perguntas, a refletir à luz da doutrina espírita a respeito desse tema tão importante para os nossos corações, nós vamos convidar a todos para que possamos orar, pedindo a Deus e a Jesus que possa nos inspirar e nos abençoar. Querido Mestre, doce Jesus, nós lhe pedimos que nesse momento abençoe os nossos corações, proteja todos os lares, doce Mestre Jesus, que estão sintonizados com teu amor e com a tua palavra, que o nosso coração possa ser um templo dedicado à observância da tua lei, ao cumprimento dos teus ensinamentos, para que possamos estender o bem, a paz, o amor e a luz, onde quer que nos encontremos. Trabalhe em nós, Senhor, a compreensão para com as faltas alheias, assim como necessitamos da compreensão alheia para com as nossas próprias faltas. Fortalece a nossa disposição para o trabalho, fortalece, Senhor, a nossa disposição para o perdão, para que possamos, doce Mestre Jesus, amar ao próximo como tu nos ensinastes. Que possamos, Senhor, amar como tu nos tem amado. Muito obrigada e que assim seja. Muito bem. Então, como a gente falava, o nosso tema de hoje é fé. E para que a gente possa refletir acerca da fé, nós trazemos aqui inicialmente uma obra que é uma obra de peso dentro da doutrina espírita, porque nós temos muitos estudos. A Federação Espírita Brasileira, ela produz muito material para quem quer conhecer a doutrina espírita, para quem busca estudar e aprofundar a respeito dos seus princípios fundamentais, dos seus postulados, mas nós temos as obras, principalmente psicografadas por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que são obras que estudam a doutrina espírita. A gente tem a coleção Fonte Viva, que é a reflexão de Emmanuel acerca do Evangelho, outras também ele reflete acerca do Evangelho, e nós temos obras como essa, que é o livro Pensamento e Vida, e a gente vai usar aqui o capítulo 6, que é o capítulo justamente intitulado Fé. E essa é uma obra de peso dentro da doutrina espírita, obra de leitura obrigatória para todos aqueles que querem compreender a respeito do nosso pensamento, que é a base ali de todas as nossas emoções, que precisa ser corrigido. Então, essa obra ela tem capítulos que refletem acerca... O primeiro capítulo é o espelho da vida, a reflexão acerca dessa mente. Então, tem capítulos sobre a vontade, a cooperação, a instrução, educação, o trabalho, entendimento, família. Então, é uma obra muito preciosa. Então, no seu capítulo 6, Emmanuel, e a gente vai estudar rapidamente para que a gente possa ter uma base segura da nossa reflexão acerca da fé, para que a gente possa responder as questões que foram trazidas. Ele vai dizer assim para a gente: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. Então, inicialmente, um postulado sobre o bem. Não adianta eu acreditar no bem, eu saber que o bem existe, mas eu preciso buscar o bem. E a outra, essa pequena metáfora com relação à eletricidade. Então, não adianta eu ter a lâmpada se eu não tenho a fonte geradora da luz. Da mesma forma que não adianta que nós tenhamos a fonte geradora da luz sem a lâmpada que vai iluminar as nossas casas. A fotografia, prossegue o benfeitor, é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato,
é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. Então, de novo, duas situações. É preciso, para imprimir uma fotografia, é necessário que haja, então, essa placa para receber a imagem, materializando a imagem que, sem esse recurso, ela fica apenas no campo da ideia. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro, com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Ele está falando aqui da voz, através do rádio, mas a nossa voz aqui também, através da internet, ela vai viajar. Ela vai viajar e transportar a mensagem através dos continentes, mas é necessário que a gente tenha um veículo receptor dessa mensagem. O celular, o computador, enfim, aí ele continua. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Todas as nossas atitudes perante a vida é necessário que tenhamos uma atitude positiva de confiança. Assim como eu entro no avião e eu confio no piloto, quando a gente entra no avião, a gente não pergunta se o piloto dormiu bem, se o piloto está com algum problema, a gente entra e a gente confia que ele vai transportar-nos com a segurança devida, com o conhecimento devido, em segurança até o nosso destino. Assim como a gente confia nos alimentos que a gente ingere. Quando a gente está ingerindo o alimento durante as nossas refeições, nós confiamos que o nosso organismo ele vai desempenhar a função que ele precisa desempenhar, de metabolizar aquele alimento, de transformá-lo em energia, de absorção das vitaminas, dos minerais, tudo aquilo que a gente se alimentou. A gente não se preocupa, às vezes a gente se preocupa conforme o que a gente comeu, né? Será que eu vou dar conta? Será que isso não vai me fazer mal? E quando o nosso corpo ele não responde adequadamente, esse quadro acaba se instalando realmente. Mas todos nós nos movimentamos na vida e é necessário que a gente tenha essa confiança. A confiança no piloto, no médico que nos orienta, a confiança no nosso próprio corpo. Entretanto, como exprimir a fé? Será que fé e confiança seriam a mesma coisa? Estariam no mesmo campo? Indaga-se muitas vezes. Aí ele vai continuar. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Então, a gente pode até buscar o significado da fé no dicionário. E a gente vai ter ali um postulado, né? uma referência do que seja a fé. Mas a fé, ela é muito maior do que qualquer conceito que possa tentar traduzi-la em palavras. Aí ele vai continuar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, a gente tem aí um conceito de fé. É uma força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, fé é para além da crença. É muito maior do que acreditar em algo. Fé é algo que está dentro de nós, algo que está na profundidade da nossa alma. E nós fomos construídos por Deus com esse potencial de fé, porque todas as civilizações, elas desenvolveram aspectos de uma crença, o conhecimento de que havia uma energia, uma sabedoria acima, mesmo as civilizações mais rudimentares, elas construíram seus preceitos religiosos justamente nisso, nessa fé instintiva de que havia uma força soberana em relação a todos nós. Aí ele continua no mesmo parágrafo. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Então, a fé ela está na natureza, não apenas nos seres humanos que são dotados de razão,
mas toda a natureza, toda a criação divina, ela está inserida nessa lei da fé. Emmanuel continua, todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. A gente não vê, não é? A gente não vê o nosso estômago trabalhando, o nosso intestino trabalhando, mas a gente confia. Todo o êxito da experiência social resulta da fé, que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Então, toda a estrutura da sociedade, a gente confia quando a gente se desloca na rua de que existe uma lei que regulamenta o trânsito, por exemplo, e todas as vezes que alguém burla essa lei, há uma desarmonia, há um acidente, há um risco. Então, se todos nós nos movimentássemos com essa fé necessária e observássemos as leis dos homens, simplesmente, nós já teríamos uma sociedade mais igualitária, mais equilibrada. Agora, quando a gente conseguir ir além e nos pautar na sociedade, baseado na fé divina, nessa fé divina, a gente vai ter uma sociedade evoluída, consolidada, segundo os preceitos da moral cristã. Então, ele continua. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprir longas curvas em nosso caminho de evolução. Ou seja, se a gente observar as leis, usando a fé, colocando essa fé em prática, tanto as leis dos homens, como a gente dizia, como as leis divinas, principalmente as leis divinas, nós vamos evitar as curvas, porque todas as vezes que a gente desliza, e esses deslizes, eles falam do nosso nível de consciência, da resposta que nós já somos capazes de dar em relação às circunstâncias da vida, quando nós temos fé em Deus, essas curvas tendem a ser menores e a nossa ascensão mais retilínea rumo à perfeição, conforme a proposta, né, pela qual nós fomos criados. Que esse é o nosso determinismo, nós estamos fadados à perfeição. É a fatalidade que nós temos na vida é essa. Seremos perfeitos, todos nós. Todos viraremos anjos. Anjos na conceituação espírita. Nós faremos em breve um estudo também a respeito dos anjos. Caso vocês tenham algumas dúvidas, né, a respeito dos espíritos protetores, podem enviar para a Web Rádio para que a gente possa organizar esse próximo programa. Então, aí ele continua. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Então, olha que bonito. Então, não precisa ser evangélico, católico, espírita, independente da fé religiosa que a gente está professando, nós podemos refletir a grandeza de Deus. Assim como a lâmpada vai materializar a força da usina, nós também podemos materializar aqui na Terra, refletindo as belezas do Criador. E onde que está isso? Está no Evangelho. Vós sois deuses, brilhe vossa luz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Então, podemos nós materializar essa grandeza de Deus através das nossas ações, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe. Convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele auferimos poder mais amplo. Então, olha que bonito o exemplo dele. Ele é sempre magnífico, Emmanuel. Ele põe o sol, o raio dele, ele está aqui. Mas se a gente usa uma lente, para potencializar aquele raio do sol, aquela lente, ela intensifica aquele raio. E ela pode até provocar um incêndio, né? Tem várias funções.
para essa luz que é possível ser captada com essa lente. Então, nós precisamos ser essa lente. A gente recebe o tempo todo a energia do sol, os raios do sol, mas através da nossa ação, nós podemos algo criar com isso, tanto para o bem quanto para o mal. Aí ele continua. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Sintonia com Deus. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O mal, lembrando, reside em nós. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. Ele não guarda mágoa. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos, assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos. E a felicidade que nasce da fé generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Então, reflitamos o bem. Então, colocada essa pequena introdução do capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, a gente vai, então, trazer a primeira pergunta do dia. A primeira pergunta do dia, ela foi feita por José Epifânio da Costa, de Manaus. Um abraço para Manaus, a todas as pessoas que acompanham a Web Rádio Estação da Luz. É uma alegria tê-los conosco. Então, a pergunta é: o que é fé e o que é fé dentro dos preceitos do Espiritismo? Então, a gente já trouxe aqui. Então, vamos relembrar aqui para o José Epifânio, dentro do capítulo 6. A fé, ela é uma força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. E Emmanuel também recebeu essa pergunta. Lá no livro Consolador, na questão de número 354, vou deixar aqui exibidas as perguntas que a gente vai usar agora para estar ampliando a nossa reflexão acerca da fé. Na questão 354, foi perguntada a Emmanuel assim: o Consolador, ele é um livro, meu não está aqui agora, ele é um livro de perguntas e respostas, mas perguntas que foram feitas a Emmanuel. É um livro precioso também, de leitura obrigatória para todos nós, da FEB Editora. Então, Emmanuel foi perguntado assim: poder-se-á definir o que é ter fé? E ele responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então, a crença, ela é um caminho. A fé, ela é uma certeza. Existe uma diferença muito grande, muito profunda. Aquele que tem fé tem a certeza da existência de Deus, a certeza de que tudo concorre para o bem, a certeza de que tudo que nos acontece é para proporcionar a nossa evolução, tanto no campo dos erros quanto dos desacertos. Os pais que eu recebi, os filhos que eu recebi, os amigos que eu tenho, o ambiente de trabalho onde eu me encontro, quando nós temos fé, nós temos então essa certeza de que tudo está correspondendo à nossa necessidade evolutiva. Foram situações criadas por nós através do nosso livre-arbítrio,
da escolha dos nossos caminhos. É claro que, como a gente sempre gosta de lembrar, nem tudo está no campo da expiação, ou seja, da reparação dos erros, mas todos nós seremos experimentados nas nossas virtudes para que possamos, enfim, refletir aquela virtude divina, as virtudes divinas, conforme nós lemos no livro Pensamento e Vida. Então, Emmanuel continua. Vou ler iniciar novamente o parágrafo. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Olha aí a atenção à lei. Traduzindo a certeza na existência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Então, olha que precioso. Então, a pergunta do Epifânio, ela fala a respeito dos postulados espíritas. Então, nós temos os postulados espíritas, a gente poderia, talvez, resumi-los nos seus princípios fundamentais. Então, quando eu compreendo esses princípios fundamentais, para além do campo da razão, eu os compreendo na aplicabilidade que eles têm para a minha vida, a nossa percepção da fé, o nosso entendimento das leis, ele se amplia. Emmanuel vai continuar. Outra questão, 257. A esperança e a fé podem ser interpretadas como uma só virtude? Aí ele responde: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão, uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui nos bálsamos da crença. Fé é a divina claridade da certeza. Isso é belíssimo. Então, lembra a crença? Não é que a crença ela é desprezível, ele coloca a esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A lua não reflete o sol? Então, crença e esperança estão ali intimamente ligadas, mas a fé é a divina claridade da certeza. Então, tá aí também lá no livro O Consolador. E na questão 355, a gente já traz uma outra questão que tem a ver com o postulado espírita, porque dentro do espiritismo a gente costuma dizer que a fé não pode ser cega, que ela precisa ser uma fé raciocinada, ou seja, baseada na razão. A fé, quando ela é cega, quando ela dispensa, não é que ela dispensa provas. A certeza, a partir do momento que você tem uma reflexão a respeito da vida e da situação, ela é uma certeza mais íntima, é uma certeza mais plena do que quando a gente fala, são os mistérios de Deus. A gente não consegue entender, mas a gente tem que acreditar. Porque quando a gente vai por esse viés, a gente vai naquele viés do Deus punitivo. Mas quando eu compreendo que o exercício de Deus é de misericórdia em relação à minha vida, a minha fé ela tem um outro patamar. Ela vai além. Tá certo? Então, ele continua a respeito da fé raciocinada, aqui na questão 355 do livro Consolador. Será a fé acreditar sem raciocínio? Aí Emmanuel responde: acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Então, quando eu acredito, a minha fé ainda está pequenininha, ali começando, está germinando como um broto, mas o todo broto, ele é sensível. Quando a gente está plantando alguma coisa, quando aquela semente germina e ela produz as primeiras folhas, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com a quantidade de água, cuidado com a quantidade de sol, porque aquele serzinho ali embrionário é muito, muito frágil. Então, a nossa crença também é. Então, todas as vezes que a gente perde a esperança, que a gente se vê desiludido, que a gente se sente perseguido,
que a gente chora pelo nosso orgulho ferido, pelo nosso egoísmo não satisfeito, nós ainda estamos estagiando no campo da crença, ou seja, a nossa fé é embrionária. Emmanuel continua. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Certo? Então, não apenas sentir, mas também raciocinar em relação àquilo que nos acontece. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Então, nós já vivemos períodos assim, onde não se podia questionar a determinação da igreja, por exemplo, e nós sabemos os resultados negativos que todo dogmatismo ele produz. São os mistérios de Deus, então a gente não tem que questionar. Era afirmativa do passado, não mais hoje. Hoje, quando você conta para uma criança, a gente fala assim, nossa, algumas pessoas falam, né? A gente jamais aconselha isso e não é nossa prática. Quando você fala com uma criança, não vai lá não, porque lá tem o bicho-papão, aí a criança quer saber, como assim? Cadê o bicho-papão? Que cor que é o bicho-papão? E assim, ou seja, a criança, né, como espírito em evolução que ela é, as crianças de hoje, elas são de uma geração completamente diferente da minha, onde aquele medo ele tinha um peso muito maior, porque as crianças elas são bombardeadas por informações o tempo todo. Então, informações que nós fornecíamos, que satisfazia as gerações anteriores, já não satisfazem as gerações de hoje, porque elas já estão nesse movimento de crescimento da fé, ou seja, elas necessitam não apenas de sentir, mas de raciocinar com relação às coisas que lhes acontecem. Então, Emmanuel vai seguir. Mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive, onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então, se de um lado a gente tem o dogmatismo, do outro nós teríamos o materialismo. Ou seja, sentimento apenas pode gerar dogmatismo, razão apenas vai gerar materialismo, descrença. Por quê? Se eu não sei da lei de ação e reação, se eu não compreendo que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, eu me sinto no direito de me aproveitar do outro, de passar por cima do outro, dos sentimentos, eu me sinto no direito de tirar a vida do outro ou de tirar a minha própria vida. Então, entendem o perigo que existe em nós termos apenas sentimento ou termos apenas razão? É necessário um equilíbrio. E na 356 foi formulada para Emmanuel da seguinte forma: a dúvida raciocinada no coração sincero é uma base para a fé? Aí ele responde: toda dúvida que se manifesta na alma cheia de boa vontade, que não se precipita em definições a priorísticas dentro de sua sinceridade, ou que não busca malícia para contribuir em suas cogitações, é um elemento benéfico para a alma, na marcha da inteligência e do coração rumo à luz sublimada da fé. Então, às vezes, é muito comum as pessoas, assim, quando a gente faz atendimento fraterno, quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que estão ali, iniciando seus estudos dentro da doutrina espírita e as pessoas sentem vergonha das dúvidas. Tá certo? Eu sei que é mais ou menos assim, mas eu me sinto dessa maneira. Então, é importante a gente ter essa compreensão de que toda dúvida ela é bem-vinda se nascida da boa vontade sincera de aprender. Porque existe aquela dúvida que quer desconstruir, aquela dúvida que existe uma malícia por detrás dela, que nenhum sentido traz. Então, tenhamos dúvidas. A gente está aqui num programa de perguntas e respostas. Tenhamos dúvidas a respeito da doutrina espírita, a respeito de seus postulados, como funciona a reencarnação, como funciona a lei de causa e efeito, e nesse caso, e naquele caso, porque à medida que a gente questiona, e a base da doutrina espírita em O Livro dos Espíritos é justamente esse, um questionamento, mas não é um questionamento barato, nem malicioso, é um questionamento fundamentado com o objetivo de algo construir em favor da libertação das criaturas e das consciências, tá certo? Então, espero que tenha respondido a sua questão, Epifânio, e assim a de outros corações também a respeito da fé.
Então, a próxima pergunta, ela foi feita pela Abigail Moraes, de São João da Barra, Rio de Janeiro. Um abraço, Abigail, obrigada pela sua presença na Web Rádio Estação da Luz. E a pergunta da Abigail é a seguinte: crer em Deus é? Então, olha só, a gente viu que crer é o estágio embrionário da fé. Então, crer em Deus, se a gente puder, a partir do raciocínio que a gente desenvolveu anteriormente, seria uma base para a futura certeza na existência de Deus. Mas muitas vezes a gente vai encontrar fé como sinônimo de crença. A pessoa está querendo dizer fé, mas usa a palavra crença. Tá certo? Então, crer em Deus, a Emmanuel vai falar que a fé, ela nasceu no berço escuro do temor. Então, a gente vai do medo à sublimação do raciocínio e do sentimento para a certeza da existência de Deus. Então, a certeza da existência de Deus, então a gente vai pensar aqui na pergunta da Abigail dessa forma: ter fé em Deus ter fé em Deus é ter a certeza de que tudo tem uma causa. Olha só, aí a gente tem a pergunta, né? Qual a grande pergunta lá no Livro dos Espíritos, a sua primeira pergunta feita por Allan Kardec? O que é Deus? Ele não fala o que é Deus, quem é Deus? Ele fala o que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente poderia parar a nossa reflexão a respeito da fé apenas nessa questão, apenas nessa resposta. Porque a certeza na existência de Deus nos dá um conhecimento mais amplo a respeito da nossa própria vida e no entendimento de que todas as coisas têm uma origem na lei divina. Então a lei postula: não matarás. Se eu mato, eu sou colocada na linha da reparação daquele mal. A reparação daquele mal não significa eu morrer, significa eu dar a vida a alguém. Então, uma pessoa que muito matou pode nessa vida vir com o compromisso de ajudar muita gente a nascer. Vai aí ter um trabalho de obstetra, de enfermeiro, tá certo? Alguém que trabalhou com abortos, por exemplo, não necessariamente vai ser abortado numa outra vida. Quando a gente acha que a lei é assim como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, tal qual a lei antiga aplicava, significa que a nossa compreensão de Deus, ela ainda é embrionária, porque Deus é misericórdia, é amor o tempo todo, e as suas leis são aplicadas dentro desse amor e dentro dessa misericórdia. Então é necessário que a gente abra o nosso coração, o nosso entendimento, utilize o nosso raciocínio para que a gente possa compreender. E assim, crer em Deus é reconhecer que Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todas, porque é Ele quem institui as leis que governam o universo. Então, a gente tem aqui uma outra questão. A gente colocou aqui, então, aqui a referência, né? A questão 1 do Livro dos Espíritos. E a gente tem também uma outra questão que pode nos ajudar, que é a questão de número 220 do Livro Consolador, que Emmanuel fala o seguinte, é perguntado a Emmanuel: há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Porque a pergunta da Abigail tinha a ver com crença. Então, eu acredito hoje e sou o espírito iluminado amanhã. Há alguma diferença nisso? E os espíritos vão responder, Emmanuel vai responder: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Então, a crença, ela é comum a todas as pessoas, não existe diferença. Certo, o materialista, ele acredita em algo. As religiões, elas têm as suas crenças, os seus postulados. Todavia, são muitos poucos os que se iluminam, os que fazem a luz, os que refletem as virtudes divinas. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Olha que lindo isso. Vou repetir. O que crê apenas admite. Então, o que é crer em Deus? Crer em Deus é apenas admitir a sua existência.
Mas a pessoa que já é iluminada, ela vibra e sente o amor de Deus na sua vida. Emmanuel continua. O primeiro depende dos elementos externos. Lembra que a fé dele está embrionária na crença? Nos quais coloca o objeto da sua crença. Então, tem gente que acredita que só serve orar no templo. Então, se a pessoa não consegue ir no templo naquela semana, ela fica muito triste. O templo que Jesus vem instituir é o templo do coração. Não significa que a gente não vai deixar de nos congregarmos religiosamente. É sim necessário que nós estejamos reunidos com o nosso irmão, mas é reunidos com um objetivo em comum. Porque as pessoas repetem, quando quando dois ou mais estiverem reunidos. Quando Jesus fala isso, dois ou mais reunidos, não é só de corpo, não. É reunidos no ideal comum de compartilhar um sentimento. Existe uma grande diferença. Porque, olha, nós estamos no lar reunidos, mas às vezes um olhando para a direita e o outro olhando para a esquerda. Existe uma discórdia entre esses dois. Então, os dois significa entendimento, compreensão, troca, cooperação, fraternidade. É para além de estar juntos fisicamente. Tanto é que eu estou aqui na minha casa, em Belo Horizonte, e vocês estão cada um no seu lar, mas nós estamos unidos. Ou seja, nós não precisamos estar fisicamente no mesmo ambiente para que estejamos unidos em oração. Então, olha só. Ele vai colocar. Então, o primeiro depende dos elementos externos nos quais coloca o objeto da sua crença, a imagem, a vela. O segundo, aquele que já é iluminado, é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. Então, o iluminado, ele tem luz no seu próprio ser para vencer de maneira corajosa as provações da vida. É por essa razão que os espíritas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além. Para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. Essa resposta é preciosa demais. Como o benfeitor Emmanuel foi iluminado em dar para a gente esse roteiro. Olha só, qual que é o roteiro para entender a exemplificação de Jesus plenamente? Ele coloca dever cumprido, amor ao trabalho, esforço, serenidade nas provas da vida. Não se turbe o vosso coração, não é a afirmativa de Jesus? O sacrifício de si mesmo. No sacrifício existe o perdão, a dedicação, o amor ao próximo. Só assim, nesses postulados, é que nós estaremos realmente compreendendo a exemplificação de Jesus. Então, que possamos sair do campo da crença, Abigail, para que adentremos o campo da certeza, ou seja, da fé legítima e construída. Mas, para que a fé legítima esteja em nós, é necessário que estejamos iluminados, certo? E para lá nós estamos caminhando, assim como o diamante bruto, que passa ali pelo buril e vai brilhar, refletindo a luz do sol. Então vamos lá. A próxima pergunta, deixa eu tirar a nossa referência aqui. A próxima pergunta, ela vem do Rio Grande do Norte, Macaíba. Augusto Severo, Adonis Pessoa, foi quem fez a pergunta. Adonis Pessoa, de Augusto Severo, Macaíba, Rio Grande do Norte. Um abraço aos amigos, né, que nos escutam do Rio Grande do Norte, todos eles. Obrigada pela presença aqui na Web Rádio Estação da Luz, sintam-se todos abraçados. E a pergunta do Adonis é a seguinte: o que move a fé? Falo da fé viva, ardente, caridosa, que move a fé. Aí a gente vai imaginar, o que move a fé é esse amor, realmente. É a caridade, é o amor ao próximo,
é o amor ao Deus, é essa busca dessa nossa felicidade. Isso que move a nossa fé, porque a gente viu anteriormente que a conquista da fé, ela vai se dar na plenitude da conquista da nossa iluminação. Então, o que move? Nós somos fadados ao progresso. A gente falava anteriormente, nós somos fadados a ser perfeitos. Então, da mesma maneira, nós estamos fadados ao progresso. Então, o que nos movimenta é justamente essa lei, a lei do progresso, que está inserida no nosso disco rígido, na nossa grande referência. A gente já sai de fábrica com essa tendência a crescer e a progredir. Então, nós somos impulsionados por uma bomba que existe aqui dentro de nós, assim como a bomba que a gente tem nas nossas caixas d'água e ela mantém essa pressão na água dentro de nós, nós temos também essa bomba que vai nos ligar ao poder divino. Então, se a gente imagina que a caridade, ou seja, toda vez que eu faço bem ao próximo, eu estou me movimentando nessa fé, a gente tem uma pergunta maravilhosa no Livro dos Espíritos, que é a pergunta de número 886, vou deixar aqui exibido para quem quiser anotar. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec formula a seguinte questão: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ou seja, caridade, amor ao próximo, amor a Deus é caminho para a iluminação. Então, toda vez que nós nos movimentamos dessa forma, disciplinando os nossos sentimentos, palavras, ações no bem, nós então estamos movimentando essa nossa fé. Certo? A questão ela tem um desdobramento onde Allan Kardec vai comentar. Então, quem tiver oportunidade, tiver o livro, pode estar buscando a leitura completa da questão. Espero que esteja respondida, Adonis, a sua questão, o que move a nossa fé. Então, algo íntimo, porque a gente já nasce. Lembra como Emmanuel coloca lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 6? Ele fala que é uma força que nasce com a própria alma. Então, nós temos a fé dentro de nós, nascida junto conosco, no nosso coração, na nossa alma. Então, a próxima pergunta, ela foi feita pela Maria Jesus, de Sobral, Ceará. Olá, seja bem-vinda, Maria Jesus. E a pergunta é: a afirmativa de Paulo sobre fé, esperança e caridade podem comentar cada um desses itens em separado? E a gente, de certa forma, já comentou a respeito tanto da fé, quanto da esperança, quanto da caridade. Mas a gente vai trazer a referência que ela coloca. Ela é uma carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vou colocar aqui para vocês, no capítulo 13, versículo 13. E a questão é: assim permanecem agora estas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, a gente tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, onde ele fala que fora da caridade não há salvação. E ele tem um capítulo justamente onde tem essa belíssima carta de Paulo, completa e refletida por Allan Kardec, que é a necessidade da caridade segundo segundo Paulo, apóstolo. E é a seguinte, né? Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de interesses, não se agasta,
nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Por quê? Porque a caridade é o amor em ação. Tá certo? Então, lembra quando a gente falava que a fé ela precisa ser raciocinada? Que se eu tenho fé sem sentimento, eu ando para o campo do materialismo, porque a crença ela é comum a todos. Agora, se eu tenho fé sem raciocínio, eu ando para o campo do dogmatismo. E a caridade é a oportunidade que nós temos de colocar o amor que nós aprendemos em ação, para que a gente possa conquistar o que a gente colocou na questão anterior, a iluminação interior, tá certo? Então, Emmanuel, ele vai comentar no livro Ceifa de Luz, no capítulo 1, que é o livro da coleção Fonte Viva, justamente essa passagem que a nossa irmã faz referência. E Emmanuel vai falar, o capítulo chama Caridade do Entendimento. Emmanuel fala o seguinte, comentando essa primeira carta aos Coríntios 13:13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprime através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando os outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação. E somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhe a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante, porque o deseje. E estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando, sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Então, felicidade. A nossa amiga, então, que trouxe aqui para nós a questão, relembrando esse trecho maravilhoso da carta de Paulo, Maria Jesus. Então, fé, certeza. Esperança, ela está ainda ligada com essa questão da compreensão, ela está ligada com a questão da compreensão, a certeza de que Deus opera por mim e é necessário aguardar. Não é o verbo é esperançar, é estar repleto dessa felicidade, a qual o benfeitor reflete. Mas a mais sublime é a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Espero que esteja respondida a questão da nossa amiga. Aí a gente tem, dentro dessa linha, né, de raciocínio a respeito da fé, a gente tem mais uma pergunta que foi feita pela Solange Paiva, de Anápolis, Goiás. Um abraço a todos da cidade de Anápolis. Sejam bem-vindos ao programa Estude Viva. No caminho da fé, é a pergunta dela, no caminho da fé, como bússola de salvação para qualquer pessoa, onde estão as maiores barreiras? Então, a fé é essa divina certeza, força que nasce com a própria alma.
bússola para a salvação, porque o entendimento dentro do postulado espírita, e eu sei que isso está claro para Solange na pergunta que ela faz, a salvação não é do campo da crença. E às vezes a pessoa fala, porque para eu ser salvo basta eu acreditar em Deus, em Jesus. Não, não basta acreditar. É necessário fazer a caridade. É necessário auto-iluminar-se. É necessário perdoar, seguir aqueles postulados, senão a gente não vai ser salvo. Então, acreditar em Jesus é acionar os dispositivos pedagógicos de Jesus em favor do nosso crescimento espiritual. Só assim seremos salvos. Então, a fé, realmente, ela é bússola para a nossa salvação. A gente vai se movimentar na conquista da fé plena, aparando as arestas, fazendo brilhar a nossa luz, e a gente vai avançar. Qual é o obstáculo? Qual é o grande obstáculo à evolução? Orgulho e egoísmo. Esses dois irmãos gêmeos que andam lado a lado, muito similares, que a gente se confunde neles. Muita gente acha que tem amor próprio e o amor próprio é orgulho. Não, são coisas diferentes. A gente precisa ter amor próprio. O amor próprio está na lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não nos convidou a não nos amarmos. Nós precisamos ter esse autocuidado, essa autoproteção, mas a gente não pode levar isso ao extremo. Quando a gente leva ao extremo, a gente entra no campo do egoísmo, porque é tudo para mim, é tudo segundo a minha vontade e não segundo a vontade de Deus. Esse é o grande problema do egoísta. O egoísta, na verdade, ele é alguém que faz o bem já, mas o grande problema do egoísta é que o bem que ele faz alcança um número reduzido de pessoas, quando não apenas a ele mesmo. Então, ele quer o melhor para ele quer o pedaço maior para ele quer o melhor emprego para ele quer o destaque para ele quer o nome dele em todas as mídias sociais, tá certo? Então, melhor eu e eu passo por cima de você, sem considerar os seus sentimentos. Assim que o egoísta ele se pauta. É claro que, muito embora nós não tenhamos expressões, não mais tenhamos em nós expressões extremas do egoísmo, onde o meu ponto de vista me leva a retirar a vida do meu próximo, nós temos defesas apaixonadas do nosso ponto de vista sobre as coisas mais pequeninas, sobre como lavar uma louça, por exemplo, tá certo? Como nos comportarmos em determinada situação, porque quando eu critico a maneira com que outra pessoa está se comportando, quando eu critico a maneira com que outra pessoa está educando seus filhos, por exemplo, como outra pessoa está escolhendo viver a própria vida, a base disso é o egoísmo, porque eu estou achando que a minha maneira é a melhor, tá certo? Então eu deveria estar aí dando coaching de como viver para todo mundo. Esse é o egoísta. O egoísta não entende que cada pessoa está no seu momento. Ele acha que o momento é sempre o dele, que a verdade é só a dele, só a verdade dele. E Deus precisa se submeter à sua vontade. E o orgulhoso também. A gente é muito orgulhoso. Como a gente é orgulhoso? Quando alguém discorda de nós, a gente se fere profundamente. Como eu, sendo tão boa, tão bonita, tão agradável, tão inteligente, eu estou despertando a antipatia do outro. Então a gente magoa, a gente entristece. Como você pode pensar isso de mim? Então a gente sente isso porque o nosso orgulho, ele ainda está muito acirrado. Então a gente tem a pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Deixa eu colocar para a gente aqui. A questão 785 do Livro dos Espíritos é justamente essa. Foi feita por Kardec. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo é a resposta. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, não é progresso intelectual. A resposta os espíritos estão esclarecendo. Não estou fazendo referência ao progresso intelectual, porque muitas vezes o progresso, como a gente já disse, intelectual, sem o sentimento, ele vai descambar para atrocidades. Então, a gente tem, por exemplo, um personagem igual Adolf Hitler, que era uma grande inteligência, que tinha uma grande capacidade de oratória,
que tinha um magnetismo muito grande, mas como ele tinha razão sem o sentimento iluminado, ele vai desvirtuar. Então é necessário que a gente tenha essas duas asas para que a gente tenha o equilíbrio necessário. Então os espíritos estão se referindo ao progresso moral. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que todo próprio mal pode nascer o bem, do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, essa felicidade maior que espera todos nós, ela vai mudar a compreensão, a certeza disso, a fé nisso, ela vai mudar a nossa percepção em relação ao outro. Então, se alguém no trabalho quer me passar para trás, está ali competindo comigo de uma maneira hostil, muitas vezes, quando eu compreendo que existe uma felicidade maior, se eu chego a ser prejudicada pelo comportamento dessa pessoa, ao invés de me revoltar, ao invés de entrar em aflição, eu entro para o campo da oração, para o campo da reflexão. Eu vou pensar qual lição eu posso tirar dessa experiência. E as lições, elas são, para começar a nossa conversa, são assim: a gente aprende com o outro o que nós não devemos fazer. Fazer ao próximo aquilo que nós queremos que seja feito para nós. Então, a gente tem que virar essa frase. Se alguém está fazendo alguma coisa comigo que eu não gosto, que me deixa triste, isso é uma referência para mim de como eu devo me proceder. Porque muita gente, assim, está sofrendo a opressão, mas quando a opressão acaba, vira opressor. Tá certo? Então, isso não é equilíbrio. A vida não é sobre as mulheres terem mais direito que os homens, ou os homens terem mais direitos que as mulheres. A questão é que haja um equilíbrio das forças nessa grande lei de cooperação que deve existir no universo. Bem, então as questões que nós tínhamos a respeito da fé são essas. A gente agradece muito a todos a atenção que tem dispensado a esse programa. Pedimos a Deus e a Jesus que possa iluminar a todos os nossos corações que se encontram na nossa caminhada, que se encontram em evolução. Pedimos a Deus e a Jesus, né, que possa trabalhar em nossos corações essa fé, para que possamos desenvolver essa divina certeza na imortalidade da alma, na presença de Deus em relação às nossas vidas. E vamos então orar, pedindo à nossa Mãe, Maria Santíssima, que possa abençoar todos os nossos corações, nos envolver em seu manto de amor, em seu manto de eterna fraternidade, de eterna compreensão, que possamos nos inspirar no teu exemplo e possamos dizer a Deus que seja feita em nós a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Muito obrigada e que assim seja. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo programa. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.